Começa a partir de agora a ação, a velocidade e a emoção da Fórmula 3 da tela do Band Esportes. Aí, destaque para você o piloto argentino Franco Colapinto. Imagens para você direto de Stavelot. Estamos no circuito de Spa-Francorchamps para acompanhar e levar para você a Sprint Race da Fórmula 2, como você já pode acompanhar na parte alta da sua tela quando vemos Jenny Maloney, ele que vai largar na quinta posição. A largada atrasada, largada adiada mais uma vez em 15 minutos. Teremos o início previsto para a 1h30 da tarde, horário de Brasília. 6h30 da tarde, horário na Bélgica, horário da região de Spa-Francorchamps. Aí você vê Isaac Hadjar já se dirigindo ao carro. E é o seguinte, vamos torcer que pela primeira vez o radar esteja errado. Mas a informação que nos chega é que teremos chuva neste horário. Principalmente nesse horário que abrange às 6 até às 7h30. Estou até aqui observando o radar para ver se a atualização das informações nos dá outro panorama. Mas a expectativa é para que tenhamos novas pancadas de chuva. Nesse momento, como você pode observar claramente, não chove. Mas a pista está bem molhada ainda. Tanto que até por isso a largada é postergada. Pode ser até também da preocupação de verificar se realmente vai chover, qual que é o grau de intensidade e força dessa chuva. Então, por isso até, deve ser por isso, nós colocamos aqui numa condicional, uma condicionante, deve ser por isso que nós teremos a largada atrasada em 15 minutos, porque na região onde fica o circuito, né, Spa, Malmedy, Stavelot, é previsto uma chuva nos radares para essa faixa horária. Vimos ali o Gabriel Bortoleto, também já na sua preparação. Este Amaury Cordel. Quem estará conosco para comentar, analisar e levar tudo para você? A nossa transmissão do Band Esportes é Milton Rubinho. Aí, ele que vai... E que herda, na verdade, né, a 10ª posição que seria do Paul Aron na inversão do grid. Vai largar na 10ª posição, belga Amaury Cordel. Milton Rubinho, nós já tivemos aquele primeiro instante, às 9h15, quando havia uma grande expectativa, mas a chuva não cessou. E quando ela diminuiu, as condições da pista não eram favoráveis e não havia tempo hábil ainda no intervalo entre a corrida da Fórmula 2 e a classificação para que ela ocorresse de uma maneira tranquila. Achou mais prudente, acho que até numa atitude muito assertiva, a direção de prova em determinar o adiamento dela. Agora, me parece que teremos a largada, ainda há uma preocupação referente à chuva. Aí os últimos ajustes sendo feitos ali no retrovisor do Kushmaini, mas a nossa expectativa é para que tenhamos a Sprint Race sendo realizada agora. A dúvida que fica é, vai chover? Não vai? Expectativa é que chova. Se chover, qual é o grau da intensidade? Para que os pilotos possam dar o seu show em Spa-Francorchamps, quando a gente vê aí o Enzo Fittipaldi, aí o Oliver Berman, mas que aí já está garantido da Fórmula 1 no ano que vem, vai ser futuro piloto da Haas. Mais uma vez, uma boa tarde, uma honra estar contigo, Milton. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo que está aqui na transmissão do Band Esportes para a Fórmula 2 em Spa-Francorchamps. Pois é, já estivemos aqui nesse mesmo bate local, mas não nesse mesmo bate horário. Parece que a pista está melhor, há uma previsão de chuvas e a gente tem uma parte que se torna complexa a essa altura do campeonato, porque já são 6h20, 6h18 para ser mais exato, em Spa. Tudo bem, a gente sabe que na Europa, enquanto a gente vê Romano Correia se ajeitando aí esperando como nós a ordem da direção de prova, tudo bem que na Europa o entardecer, o anoitecer é mais tardio, só que a gente ainda pode também contar com esse problema de repente termos problema de iluminação natural e isso se tornar um empecilho para terminarmos essa prova em tempo hábil ou até mesmo de podermos largar a prova. Observando aqui o radar, né, as informações que chegam nesse momento é que nesse instante na região do circuito não há chuva, mas há uma expectativa de chuva chegando próximo ali das 6h25, 6h30. Até por isso temos então esse postergar do tempo da corrida sendo adiada novamente para 15 minutos.
Últimos detalhes sendo ajustados. Lembrando a você, nós temos a liderança do campeonato de Isaac Hadjar com 140 pontos. Paul Aron 122 pontos e o Gabriel Bortoleto com 110. Nessa prova de hoje, nós temos o Isaac Hadjar largando exatamente uma posição à frente do Gabriel Bortoleto. E os dois podem fazer uma corrida inteligente, né, para tentar somar pontos, principalmente o Bortoleto, porque o Aron vai ter que fazer uma jornada de recuperação, né? Lembrando, essa punição das 10 posições que ele acabou perdendo, né? 5 posições por forçar outro piloto a sair da pista e mais 5 posições por causar um toque, né? Ambas as situações ocorreram no Grand Prix da Hungria, né? No circuito de Hungaroring, então no grande prêmio anterior, por isso elas são cumpridas hoje. O Paul Aron vai ter que tentar escalar o pelotão. Não que seja difícil, pelo contrário. O circuito belga oferece muito mais condições de ultrapassagem, Milton, do que o de Hungaroring, que é extremamente travado, né? Mas, de toda maneira, vamos só trazer o grid de largada, depois nós complementamos. Nós temos, então, aí Roman Stanek e Vitor Martins, sem tempo definido, não conseguiu treinar, larga na última posição. Joshua Dudsen, que já destacamos, Paul Aron punido com 10 posições para a corrida. Rafael Gavidia Gomes e Taylor Barnard formando a fila de número 9. Na fila de número 8, Pepe Martí e Hitomo Miyata, o espanhol e o japonês. Na fila de número 7, Oliver Berman, futuro piloto da Haas, e Juan Manuel Correa. Vamos à fila de número 6, com o nosso tubarãozinho Enzo Fittipaldi Kushmaini. Na fila de número 5, aí temos também brasileiro Amaury Cordel, largando ao lado de Gabriel Bortoleto. Toda sorte para os nossos brasileiros. Na fila de número 4, Isaac Hadjar e Jack Crawford. Aí o piloto francês, que é o líder do campeonato com 140 pontos, largando ao lado dele o Crawford. Na fila de número 3, Andrea Kimi Antonelli e Zane Maloney, sexto e quinto colocados respectivamente. Na fila de número 2, Franco Colapinto e Richard Verschoor. Vamos ver como é que vai lidar o bom piloto argentino. E na fila de número 1, Dennis Holger, o segundo colocado, e largando na frente, Zach O'Sullivan. Então a briga pelo campeonato nesse momento, pelo que a gente tem da largada, Hadjar e Bortoleto em condições de fazerem pontos. E o Paul Aron não tem jeito, vai ter que buscar uma prova de recuperação. E olha só, a volta de aquecimento vai ser iniciada às 6h25. Então teremos corrida. Não tem esse papo de novo atraso, não. Vamos ver se realmente vai chover tudo isso que é esperado. Volta de formação irá começar às 6h25, ou seja, dentro de 4 minutos, nessa atualização informada pela Fórmula 2 e pela FIA. E aí eu volto de questionar, né, Milton? O Paul Aron vai ter que buscar correr atrás. A grande chance, se o Bortoleto for inteligente, né, de seguir a caça do Isaac Hadjar, porque depois dessa etapa ainda temos outras 4, ou seja, tem muito ponto ainda pela frente para ser distribuído. Tem muito ponto pela frente, tem muito campeonato pela frente, tem muita corrida pela frente. E outra coisa que a gente tem que pensar sobre o Paul Aron, porque mais importante do que ele eventualmente subir é ele não se envolver em confusões. A gente sabe como são os grids das categorias de base, especialmente numa pista que é complicada como Spa, especialmente num dia que já teve todo tipo de chuva, forte, fraca, média. Então, acho que o primeiro ponto que o Paul Aron tem que pensar é em se livrar das confusões, porque provavelmente elas vão acontecer. E também uma dica para o Bortoleto, afinal, aquela coisa, ele está perto do meio do grid, é onde muitas vezes um toquezinho aqui, um aerofólio de asa dianteira a colar batendo no pneu. Então, acho que o mais importante agora para esses pilotos, para os pilotos que estão lutando pelo campeonato, é se livrar das confusões inteiros. Aí os carros já devidamente posicionados. A maioria dos profissionais já vão deixando ali a pista, rumo aos boxes. Ainda alguns engenheiros ali ao lado dos seus respectivos pilotos. Dentro de 2 minutos teremos então a volta de aquecimento. Volto a observar que o radar e ainda a previsão ela é mantida, tá, gente? De uma chuva que vai chegar por volta das 6h30, 6h40, e essa chuva ficaria na região até ali por volta das 7h10, 7h15, né? Uma chuva que duraria cerca de 30 a 45 minutos. Vamos torcer para que, se for uma chuva, seja uma garoa fina ou algo mais leve,
ou que o radar esteja equivocado, né? Porque a gente atualizando aqui as informações, a previsão é essa. Tanto que são, olha, não vai começar às 6h25 isso aí não. Tem 1 minuto, tem gente ainda trabalhando resfriamento, a refrigeração interna. Agora sim, finalmente. Alguns tentam ali, alguns vão saindo. Deixaram para o último minuto ali, né? Para tentar o máximo de refrigeração lá dentro, oferecer o melhor carro possível para os seus respectivos pilotos. Aí você vê a galera sai correndo. Que já estamos com 6 horas e 24 minutos. Aí, tome corrida. É a galera que ligou o motor. Que lembrando, né? Ele é acionado. Tem uma partida que é acionada atrás do carro. Então a galera ali deixou para refrigerar, trabalhar ali o máximo possível, o limite do tempo. Agora sim, 6 horas e 24, vai virar o relógio para 6 horas e 25, horário da Bélgica, 1 hora e 24, 1 hora e 25 em Spa-Francorchamps. E teremos então a volta de aquecimento com Zekel Sullivan. Você vê ali o carro de número 2 à esquerda do seu vídeo, largando na frente. Atrás dele, carro laranja, número 11 de Dennis Holger. Depois vem Richard Verschoor, Franco Colapinto, Zane Maloney, Andrea Kimi Antonelli, Jack Crawford, Isaac Hadjar. A gente viu ali também o Gabriel Bortoleto, largando atrás do Hadjar, e a Mauri Cordel. E pela imagem já dá pra ver que os pinguinhos voltaram a cair. Eu tô falando, radar difícil errar, gente. Ivan, a chuva cai exatamente no momento da volta de formação, na volta de apresentação. Mas foi pintar a autorização, a chuva veio ali no setor 1. E era tanto certo que essa chuva viria, que diferentemente do pessoal da Fórmula 3, que largou de slick porque sabia que a chuva pararia e que haveria trilho do meio pro final da prova, eles nem pensaram, vão de pneu para chuva do começo até o final. Ninguém quis fazer nenhum malabarismo. Todo mundo de pneu de chuva e vamos que vamos. Enquanto a gente vê Richard Verschoor. Não se sente tão confiante para passe de corrida ainda. Olhando os dados dos amigos, do pessoal da equipe. Vai tentar para a vitória. Vai tentar ter um bom passo. Holger falando que não é nada ruim largar na frente, na primeira fila. Eles tinham um passo bom, um ritmo bom com pneu médio. Mas vai tentar ver o que fazer, porque com as condições mudando fica complicado. Up towards Lake Room, so we'll see. The plan is to try and keep the lead, but you never know. Zekel Sullivan falando, o plano é se manter na liderança, mas nunca se sabe, porque, bom, é o tipo de situação, considerando Spa, considerando a pista, considerando tantas coisas ao redor, que fica difícil a gente usar uma previsão. Enquanto isso, o Tubarãozinho falando, pelo que ele está sentindo, chuva para a corrida inteira. Provavelmente ali pode ter sido uma comunicação do engenheiro, né, com o Enzo, alertando ele justamente dessa possibilidade de chuva para a prova inteira. Porque eu repito, a informação que vem do radar é que vai chover pelos próximos 30 a 45 minutos. E você viu no momento que os carros saíram no setor 1, só que é o seguinte, são 7.004 metros, né? É um circuito muito grande. Pode ser que em alguns setores ainda a chuva não tenha vindo, a chuva ainda não tenha chegado, a chuva ainda não tenha sido tão forte, enfim. Mas no setor 1 a gente já viu ali alguns pingos, principalmente ali próximo de onde as equipes ficam posicionadas, passando ali as informações para os seus pilotos ali no pit lane. Aí o Isaac Hadjar, líder do campeonato, vai largar na 8ª posição. Os carros vão alinhando. A expectativa de uma grande corrida. A expectativa também por ver será que a chuva vem. Aí Gabriel Bortoleto em destaque para você. Lentamente vai parando o carro piloto brasileiro. E nada de largada com safety car, vai ser largada parada mesmo. Vai ser largada tradicional, a chuva cai, são gotas pequenas, é uma chuva bem fina. Mas a chuva segue no setor 1. Vai alinhar o último carro de Vitor Martins. O carro de número 1.
Vai passar a bandeira verde. No que passar a bandeira verde, as luzes vermelhas serão acesas. Aí é coração na pista, coração no acelerador. Passou a bandeira verde. Luzes vermelhas acesas. No apagar delas, começa. Agora é pra valer. A ação, a velocidade, a emoção da Fórmula 2 para você na tela do Band Esportes. Larga muito bem Zeke O'Sullivan. Já optando pelo traçado ali pelo meio, pela parte interna de contornar laços. Ganha a primeira posição. Bortoleto também faz uma largada conservadora, de defesa. Não quer usar muito. É aquela história, trazer o carro para casa com categoria, mas acabou até perdendo algumas posições. Nessa largada segura, com medo da chuva, o toque pode acontecer. Então tem que ter muito cuidado, muita tranquilidade na saída, mas me dá a impressão no primeiro momento que o Bortoleto perdeu algumas posições. Veja, Zeke O'Sullivan na primeira, Dennis Holger o segundo. Já vemos ali Verschoor na terceira. Franco Colapinto já sofre o ataque por fora. Zane Maloney para assumir a quarta posição. E tá brigando ali o Bortoleto com Kushimaini. É a briga ali pela 11ª e 12ª posições. Perdeu 2 posições o Bortoleto na largada. Zane Maloney já ganha a posição de Franco Colapinto. Bortoleto agora vai tentando passar ali por fora. Na descida da Rivage. Tenta o ataque, até tenta ali fugir da situação de ficar encaixotado. Consegue ultrapassar ele para cima de Cordel. Assume a 10ª posição, piloto brasileiro Gabriel Bortoleto. E já vem para cima o Bortoleto, se aproximando de Oliver Bearman. E olha o Zeke O'Sullivan como pegou, largou bem, já vai abrindo para cima do Holger. Maloney se aproxima de Richard Verschoor. É a primeira volta de um total de 18 para você ligado na tela do Band Esportes. Por enquanto, a danada da chuva forte não veio. Pinga mais uma chuva fininha no setor 1. Aí veja do lado esquerdo o posicionamento. O Sullivan o primeiro, Holger o segundo, Verschoor o terceiro, Colapinto o quarto, Maloney o quinto, Crawford o sexto, Antonelli o sétimo, oitavo, Radjar, nono, Bearman, 10º, Cordel. Mas na atualização, Bortoleto já ultrapassou o Cordel. Só se o Cordel conseguiu devolver ali a ultrapassagem. Olha o Holger tocando ali na zebra, quase perdendo tração. Tocou zebra, tocou o assoalho ali na zebra e quase se perdeu na pista. Tenta ali o mergulho. O Bearman pra cima do Radjar. O Bortoleto só ali de olho. O Bearman faz ali a ultrapassagem pra cima do Radjar. Isso, gente. Demorou pra atualizar, hein? Bortoleto já é 10º faz tempo, rapaziada. O pessoal da transmissão estava dormindo. O Sullivan o primeiro, Holger o segundo, Verschoor o terceiro, Maloney o quarto, Colapinto o quinto, Crawford o sexto, Antonelli o sétimo, Bearman o oitavo, nono Radjar, 10º Bortoleto. Aí o pega, a disputa, vai tentando se aproximar ali o Antonelli, na briga com o Colapinto e Crawford. O Colapinto quase saiu da pista, quase acabou perdendo ali a posição na saída da Eau Rouge, na chegada a Radion. Aí na reta Kemmel. Olha a visão como fica dos pilotos. E não se enxerga nada. E tentou zigue-zaguear, tentou partir para cima o Bearman. Antonelli não permitiu. Antonelli fechou a porta, falou nada disso, não passa. E aí tem porta fechada, tem spray na cara. É uma extrema dificuldade para os pilotos. Faz o contorno ali da curva da Rivage. Passam ali pela Rivage, a curva de número 8, vem para a descida para Porron. A double gauche, olha como vem, ameaçou, sinalizou por dentro, vem na descida, chega a tocar na zebra, o carro distraciona, não consegue a aproximação e ultrapassagem o Antonelli. É aquela história, ele pode tentar atacar, mas a zebra vira sabão. No que ele tocou ali na zebra, deu para ver que mesmo o carro com pneu para chuva, acabou distracionando e quase perdeu o equilíbrio, o controle e a estabilidade do carro. Ivan, e assim, não é que você não vai travar pneu, não é que você não vai deixar o carro escorregar em alguns momentos, isso vai acontecer. O grande ponto é como você contorna essas situações e como você controla tudo isso em quase que o Kimi dá na traseira do Colapinto agora. Foi uma defesa... Pegou e colocou de lado, né? E tocou na zebra de novo e distracionou. Exatamente. Então assim, vai ter momento que você vai fazer isso. Opa, rádio do Kimi. Bom,
Rádio mudo. Então vai ter momentos em que você vai ter o limite da aderência sendo, digamos, vencido, e que você vai trabalhar um pouquinho fora do controle. O grande ponto é como você retoma e como você lida com essa perda de controle momentânea do veículo, do que seria o ideal no caso. Enzo Fittipaldi nesse momento é o 14º colocado, abrem a volta de número 3. E o Antonelli vai de novo na pressão. Agora vem as duas premas para cima do Antonelli. Bortoleto ali colado na traseira do Radjar. Zekel Sullivan volta mais rápida dele, 2:19.8. Olha o Antonelli na descida para chegar ao Rouge. Extremamente ousado, extremamente perigoso. O duelo entre os dois. Antonelli faz ultrapassagem para cima de Franco Colapinto. Espetacular do Rouge. Espetacular a ultrapassagem do italiano. Ousado, abusado. Numa descida extremamente perigosa, pista chuvosa, pista molhada, na subida da Rouge Antonelli. E vamos combinar que ele não estava lidando com o piloto mais fácil de passar. O Franco Colapinto joga complicado, cara. O jogo com o argentino não é fácil, não. Ele é carne de pescoço para ser ultrapassado. Então conseguir fazer uma ultrapassagem dessa mostra o quão confortável ele está se sentindo. Opa, Virtual Safety Car. O que será que aconteceu? Será que algum carro saiu da pista? O carro de número 21 aí em destaque para você é o do Pepe Martí. E vai ter safety car mesmo, né? Não sei se o Virtual vai resolver não, viu? Não sei se vai pintar o safety car, o carro tá parado no meio da pista. No primeiro Virtual Safety Car, onde os carros mantêm o delta de velocidade e o delta de distância. Mas não sei ali se vai ter a necessidade do safety car. Vamos rever a largada? Olha como a largada do Zekel Sullivan é perfeito, ó. Ele traciona legal, já joga o carro pro meio ali da reta, antes de chegar na La Source, já não permite que o Dennis Holger tente alguma coisa. E já pegou e já largou aí, ó, de novo, por outro ângulo. Aí o Holger só acompanha, o Bortoleto tira o pé até para evitar toque ali atrás. E até nisso, na descida para o Rouge, ele perde ali 2 posições. E aí o Bortoleto, ó, recuperando essas posições. Ali no duelo contra o Berman, falando em Arrojo, ó. Olha, tocou, hein? Puta, chegou a dar um toque de leve ali, hein? Tocou. A asa dianteira chegou a tocar, e não no pneu, mas deu impressão na parte traseira do carro. Olha essa ultrapassagem. Que incrível, Antonelli. Vou te falar, essa aí concorre para a ultrapassagem do ano, hein? Ó, quer ver? Veja ali, ó, os dois na descida, ó, lado a lado, ó. O Antonelli na subida do Rouge. Os dois lado a lado, ó. Faltou espaço, o Franco Colapinto deu um espaço limite para ele. E o Antonelli acreditou até o último instante, na subida do Rouge. Pegou e falou, se quiser agora, Colapinto, vai por fora. Safety car. Safety car na pista, tava na cara. A posição do carro do Pepe Martí é extremamente perigosa, Milton. Isso aí me lembra a posição do carro parado numa situação dessa, de baixíssima visibilidade e chuva. Me lembra de 1998, Fórmula 1, quando o Schumacher deu com gosto na traseira do David Coulthard. E isso na época deu um salseiro de proporções bíblicas, porque o Schumacher estava disputando o campeonato com o Mika, e aí bate na traseira, Schumacher vai atrás do pessoal da McLaren, meteu o dedo em riste para cima do Coulthard, foi complicado. Então a gente sabe o quão tá difícil ter visual, a visibilidade está muito precária, não tinha outro jeito, não tinha outra forma. Safety car pela segurança de todo mundo. E é aquela história, vai chegar o trator, tem uma agulhinha ali perto, ó, já dá para ver, então não vai ter tanta dificuldade para retirar o carro do Pepe Martí, até porque o carro parou, o carro morreu. Pode ter dado uma mecacromizada tradicional, né? O motor trava, o motor para, e aí o carro fica no meio da pista. Então, como não tem detrito, não teve batida nem nada, é só você retirar o carro pela agulha e rapidamente você tem o reinício de prova. Olha, enquanto 4 voltas de um total de 18. Você ligado junto com a gente na tela do Band Esportes. O Sullivan é o líder, com Holger na segunda posição, Verschoor o terceiro, Maloney o quarto, Crawford o quinto. Os brasileiros, Bortoleto na 10ª, Fittipaldi é o 14º. Olha, enquanto de repente a quebra foi somente uma travada de motor, beleza. O Duracell, para ajudar um pouco, foi alguma quebra, vamos dizer assim, um tanto quanto mais pirotécnica, porque aí joga óleo na pista, a estabilidade já está complicada, a aderência já está complicada. Com óleo, com água, pelo amor de Deus. E aí você vê justamente, ó, extremamente perigosa a posição. Me parece aqui, pelo que eu tô olhando, é na saída da Lecombe. Me dá a impressão que é na saída da Lecombe, aliás, na Fanhe, na verdade, né? A Fanhe é a 12 para 13. Vamos confirmar daqui a pouquinho, porque aí depois tem as duas curvas à direita, né? A Paul Frère. E realmente uma situação muito perigosa o carro do Pepe Martí. Aí
Você já vê ali os fiscais ali já posicionados prontos para retirar o carro. Repito, a retirada é rápida, não tem detrito, não tem nada. Mas chama atenção o que o Milton ressaltava, né? Se houve algum vazamento, inicialmente, visivelmente não parece ter. Vamos torcer para que não. Mas naquele setor, se tiver vazamento de óleo, alguma coisa com esse sabão, essa pista molhada, com a lâmina de água clara que tem na pista, pode ficar bem escorregadio. Inicialmente, na visão, no visual, não tem nenhum vazamento de nada. Vamos torcer para que realmente tenha sido uma motor que travou. Vamos ver. Rapaz, o Martí pega. Aí ele saindo dos boxes, deu algum problema realmente. Que ele sai, ele toca o assoalho, me dá a impressão que ele tocou o assoalho e deve ter dado algum tipo de problema. Ele chega aí para os boxes e aí no meio do circuito ele acaba parando. E aí a chuva, como você vê no setor 1, a chuva agora um pouco mais forte. Diga lá, Rubinho. Será que de repente pode ter sido também problema, algum sistema de emergência, às vezes por conta de um choque maior do assoalho, para preservar alguma coisa, pode também ter entrada de emergência e o carro para, trava. Como não tem motor de arranque, não são carros que você vai ter aquela disposição de você ligar o veículo, então, paciência, um piloto a menos. Martí, amanhã tem mais. 5 voltas de um total de 18, vamos ouvir o rádio do Berman. Should keep this amount of rain for the next half an hour. Perfeito. Bom, Berman perguntando no rádio como que tá a previsão. Essa mesma chuva pela próxima meia hora. Ele, perfeito. Então, não devemos ter grandes mudanças com relação ao clima. Vai ser isso aí. Daí até o final da prova é o que temos para hoje. E outra coisa, Ivan. Uma hora, né? Meia hora ou até uma hora, porque é a previsão do radar. Aliás, eu tô atualizando aqui o radar. O radar foi para essa previsão de meia hora até 1h30 dessa chuva. Então, podemos ter um complicador, meu caro Milton Rubinho. Sim, sim. E só pra gente entender o quão perigosa era aquela posição, a gente tem que lembrar o seguinte: na hora que o pessoal tá saindo ali, é um trecho indeciso e todo mundo vem rápido. Como você sai de uma curva que você pode de repente colocar pro lado para tentar fazer uma ultrapassagem na pole freeway, na hora que você tira pro lado tem o carro parado, e aí complica bem. 5 voltas e um total de 18. Estamos com o safety car, o carro de Pepe Martí com problemas. Parou no meio da pista. Enquanto o carro vai sendo retirado, o safety car vai, neste momento, passando ali à frente do carro do Dennis Hauger. Você vê Hauger, aí tem o Zach O'Sullivan e ali na frente o safety car. Eu voltei aqui a dar uma atualizada. É isso mesmo, a previsão da chuva para a região, ela só vai começar a cessar ali por volta das 7 horas, né? Então, e aí depois voltam algumas pancadas. Mas aí já passou o horário, né? Por volta das 7h30. Então, pela próxima meia hora, como era a previsão do rádio passado agora, meia hora, para, e aí daqui a uns 30, 40 minutos voltam as pancadas de chuva. Zach O'Sullivan tem a volta mais rápida. Importante lembrar. Aí o líder da prova, Zach O'Sullivan. E a volta mais rápida, só atualizando aqui para você, 2:19.8. A volta mais rápida até aqui da prova do piloto britânico, piloto da Academia Williams. Ele que vai em busca da sua segunda vitória. Até aqui uma vitória, o pódio. Vai em busca da sua segunda vitória. O britânico de 19 anos, Zach O'Sullivan. Podemos dizer que numa posição privilegiada, porque nesse aguaceiro todo, estar na frente, bom, basta dizer que a volta mais rápida dele até agora, 2:19.889, é dele. E diga-se de passagem, ele foi o único piloto que virou até agora abaixo de 2:20, enquanto a gente vê o carro do Martí sendo retirado da pista a bordo do caminhãozão. Então eu imagino que nessa volta, ao final dessa volta, ou no máximo ao final da próxima volta, o safety car saia, que já não oferece mais risco. O caminhão já saiu ali pela agulha retirando o carro do Pepe Martí. Vamos ver, será que é ao final da volta 5 ou da volta 6 sai o safety car? Como eles já estão ali na bus stop, provavelmente ao final da volta 6. Participando conosco na hashtag F2 no Band Esportes, tem aqui o Marcelo Maia, desde as 4 horas acompanhando o Band Esportes. Ele que está em Joinville, valeu Marcelo. Tem aqui o JP, tem aqui o Vander de Aguiar, estava revirando a internet para saber do novo horário
mas não ter tirado do Band Esportes foi a melhor decisão, foi perfeita. Não tirou do Band Esportes, ficou ligado com a gente, viu Fórmula 3, Fórmula 1 e agora tá vendo a Fórmula 2, o Vander. Tem aqui o Rafael, tem aqui o Resenha, Reginaldo Marques, galera que vai participando, Rogério Santos. Você junto com a gente acompanhando a Sprint Race da Fórmula 2. Lembrando que amanhã a Feature Race da Fórmula 3, da Fórmula 2, você vai acompanhar na voz de Pedrinho Martelli. Nosso querido Pedro Martelli vai estar ao lado dessa com o Milton Rubinho, certo, Rubinho? Estaremos aqui na madrugada dentro para Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche. Vamos, que vai ser sensacional. E outra coisa, Ivan, considerando o número de voltas, a corrida já é válida com pontuação full para a Sprint Race. Então, se acontecesse alguma coisa, alguma hecatombe cataclísmica e parasse a prova agora, já valeriam os pontos como uma corrida cheia. Aí o Zaccardiani você vê como spray, né? Fica ali na câmera aí o Pepe Martí. Ah, olha só, hein? Punição porque ele seguiu na pista com dificuldades mecânicas, ou seja, ele não chegou a parar, pelo menos naquela imagem que a transmissão nos trouxe, ele não para nos boxes. E ele segue mesmo com problemas mecânicos. O piloto assume a responsabilidade e se os comissários de prova entenderem isso, pode vir uma punição aí meio grossinha, meio pesada para o seu Pepe Martí, Milton Rubinho. E aí eu te falo que essa punição, nesse caso, nessa pista, nessa situação, seria extremamente justa. Por quê? Porque como que você anda devagar numa corrida, em ritmo de corrida, com uma visibilidade baixíssima, com os carros tão velozes? Enquanto a gente vê o rádio do Berman aí, a pista está ficando mais molhada a cada volta. A chuva está vindo cada vez pior. Mas só pra gente fechar. Então, a partir do momento em que o Martí anda devagar, com um problema no carro, numa pista com visibilidade baixa e todo mundo em velocidade de corrida, ele está assumindo um risco de causar um acidente que pode ser até mesmo grave. E só lembrando, né? Como o circuito é muito grande, dá pra ver nitidamente a chuva no setor 1. Mas aí você vê até pelo spray da água, né? Tem uma garoinha fina, uma chuvinha leve em grande parte do circuito. A pista não seca, não dá nem condição de trilho. O que prejudica de sobremaneira os pilotos e exige ainda mais inteligência, mais entendimento dos jovens pilotos da Fórmula 2. Safety car ainda não vai ser nessa volta não, hein? Safety car não vai ser nessa volta não. Acho que há um risco, há um medo deles, porque a chuva não cessou. E no setor 1, a chuva está um pouquinho mais forte. Não tão forte a ponto de criar lâminas de água que os carros possam aquaplanar. Mas chove, então pode ser aí mais uma volta do safety car, até sob o receio, né, dessa chuva que neste momento não cessa, não para, principalmente no setor 1. E aí, Ivan, tem outra coisa. A gente tem um problema nesse caso, muitas vezes não é nem questão de você ter a aquaplanagem, as lâminas, etc., mas sim a questão visual. Lembrando, já são 6h47 em Spa, Malmedy e região. Então, já está descendo a noite. Com a aguaceira na Europa, né? Ela demora um pouco mais a anoitecer, né? Geralmente ela anoitece lá para as 8h30, 9 horas. Só que você lembra bem, como o céu está carregado, essa escuridão pode chegar mais cedo. O que é tradicional de chegar na Europa 8h30, 9 horas da noite, pode começar a escurecer mais 7h30, 7 da noite. E a visão nesse horário lá na Bélgica, 6h47, já fica bem abalada. E aí você junta essa questão de estar efetivamente começando a anoitecer, mas a água toda no rosto, fica muito complicado de enxergar. E deu para ver nitidamente, né? Pelo ângulo de visão do piloto, a câmera que fica posicionada, né? Ali em cima ali do cockpit, né? Como vem um spray de água, você não vê praticamente nada, né? Lembrando que para nós que estamos aqui na transmissão, na cabine, e mesmo para vocês amigos que estão aí na audiência, parece que está claro, só que tem as questões das compensações de câmera. Então, de repente, a câmera consegue compensar a questão da falta de iluminação natural, e para nós está tudo muito bem, mas para quem está lá pode estar mais escuro do que parece. Essa é uma observação interessante que o Milton Rubinho nos traz, a gente sempre lembra isso. A câmera naturalmente, principalmente essas câmeras de alta tecnologia das transmissões da Fórmula 2, tem um ganho de luz muito elevado. Então, eles conseguem ali, de acordo com a dificuldade de luz, dar um ganho natural nas câmeras. Então,
Nesse momento, até quando a gente vê aquelas nuvens carregadas, fala, nossa, ó, bandeira vermelha, não vai ter condição. Não vai ter condição. A gente tava matando a charada, deu uma volta a mais com o safety car, a corrida não parava. Bandeira vermelha, a chuva aperta. E aquela história, você já tem o complicador natural, de você estar atrás de alguém com spray na tua cara. A escuridão não vai chegar agora, mas a visão ela fica bem alterada, vamos dizer assim, né? Muda bastante. E aí não tem jeito, você não oferece o máximo de segurança aos pilotos. Pelo spray que vai no rosto, pelo céu que vai escurecendo. E não adianta, mas tem aquela luz vermelha, gente, aquela luz vermelha ali é só indicativo para ver que tem um carro na frente. Nesse momento, às 6h49 da tarde, perto já do anoitecer na Europa, não ajuda muita coisa não. Então, bandeira vermelha. Ivan, outra coisa que eu queria fazer uma retificação aqui, informação passada pelo nosso ilustre Sérgio Milani. Na verdade, nesse caso, de 2 a 13 voltas, a pontuação da corrida fica em metade do que seria. Então, isso, porque você não completou metade da prova. Exato. Então seria 5 pontos pro primeiro, 4 pro segundo, 3 pro terceiro, 2 pro segundo e 1 ponto pro primeiro. Minto, 5 pro primeiro, 4 pro segundo, 3 pro terceiro, 2 pro segundo, pro quarto e 1 pro quinto. Sexto em diante não ganha ponto. Bandeira vermelha, e sempre importante lembrar, né? Assim que a corrida atinge a metade pro final, né? Aí nós temos esse sistema de pontuação. Ainda não atingimos a metade. Bandeira vermelha foi decretada com 8 voltas de um total de 18. Bandeira vermelha nesse momento, os carros se alinham ali atrás do safety car. Pelo que eu observo aqui, vamos ter ainda uma chuva por mais 10 minutos. Vou até atualizar novamente o radar para ver se tem alguma informação nova. Mas era o que a gente já antevia a você, meu amigo, minha amiga. A chuva duraria de 30 a 45 minutos. Como ela chegou, 6h30, na verdade 6h25, né? 6h25 começou a corrida, aí o carro do Bortoleto, 10º colocado. Se a corrida acabar agora, o Bortoleto não leva pontos. E só destacando a você que nos acompanha, né? A previsão era de chuva de 30 a 45 minutos, essa chuva já durou 25 minutos, 26, então ainda pela previsão do radar anteriormente, teríamos aí uma chuva por mais 5, 10 minutos. Não há condição ideal de visão. Aí o Dennis Hauger tá ali conversando. Até me pareceu que queria fazer um sinal de não ali com a cabeça, mas não. Parece um primeiro momento apenas está conversando com a sua equipe. Zane Maloney já pega, já sai do carro, já tira ali. Esboçou tirar o capacete, mas ainda não tirou. Só tirou apenas as luvas. Dá uma olhada ali no seu pneu dianteiro, seu pneu traseiro direito. Richard Verschoor também na tela para você. Bandeira vermelha, então, nesse momento. Para atualizar a informação, então, a você que nos acompanha aqui na tela do Band Esportes. A corrida, nesse momento, paralisada, corrida suspensa nesse instante. Vamos ver se teremos a retomada da corrida ou se teremos o fim de prova. E é o que tudo indica, por não ter atingido a metade da corrida, sendo atribuídos os pontos necessários dentro do sistema de pontuação. Ivan, uma outra coisa que eu estou observando aqui no radar é que aparentemente a pior chuva vem agora entre 2 e 3 horas da tarde. Depois melhora, 2 e 3 horas aqui no Brasil. Lá para eles entre 7 e 8 horas da noite. Só que 8 horas da noite já está tarde demais para poder reiniciar, então... E é aquela história, né? Essa chuva, por exemplo, ela só vai dar uma parada. Agora neste instante, são 1h52 aqui no Brasil, 6h52 na Bélgica. Essa chuva ainda vai, aí ela para por volta das 7h10 e volta de novo às 7h30, e aí é o que destacava o Milton Rubinho. Vem aí a chuva e a chuva dura por mais uma meia hora, 40 minutos. Não vai voltar. Não vai voltar a prova. A prova não será reiniciada. Com isso, Zach O'Sullivan vence a corrida. Os pilotos estão sendo agora informados. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho da conversa dele. Vamos ver. Ali os pilotos nesse momento vão conversando, sendo, claro, informados de que não teremos o reinício. Era o que a gente esperava, né? No momento que deu bandeira vermelha,
era muito difícil de imaginar. É um anticlímax, mas Total. a gente tem que pensar na segurança dos pilotos e eu acho que, considerando tudo que está ao redor disso, a questão de que a chuva não tende a melhorar, se melhorar, pode ser que melhore, mas aí vai começar a escurecer cada vez mais. Então, nessa soma de fatores climáticos, eu acho que é a melhor opção, é a melhor escolha. A corrida, então, não será reiniciada. Zekel Sullivan vence com Dennis Holger na segunda colocação, Richard Verschoor o terceiro, Maloney o quarto, Crawford o quinto, Antonelli o sexto, sétimo Berman, oitavo Colapinto, nono Radiar, décimo Bortoleto. Enzo Fittipaldi também terminando na 14ª posição. E aí, claro, né, aquele clima meio estranho, os engenheiros, os pilotos conversam. Aí o Dennis Holger em destaque para você. A informação mais uma vez na tela. É realmente um anticlímax, mas pensando na questão da segurança, sei que muita gente vai ficar brava, né, Milton? Mas acho que a questão é a situação que mais coerente é tomada, podemos definir assim. É a decisão mais coerente. Sim, mas não há dúvidas. Considerando tudo que a gente já teve de problemas em Spa, em toda a história de Spa e até mesmo as fatalidades, que a gente, infelizmente, lembrando que o automobilismo é um esporte de risco, a gente já vivenciou de alguma forma, é a melhor atitude a ser tomada, a melhor decisão a ser tomada. E outra, é uma corrida sprint, perfeito. Amanhã o clima vai estar muito melhor, amanhã nós teremos as feature races, tanto F3, F2 e vamos ter a Porsche, então amanhã tem bastante corrida aí para acompanhar. E olha, é óbvio que, enfim, né, a direção de prova sabe melhor, mas a mim fica um sentimento estranho, de novo, não quero fazer nenhuma ilação, mas a mim fica um sentimento muito estranho porque a corrida não começou, por exemplo, a 1h20. Porque 1h15, 1h20 não estava chovendo. A chuva volta exatamente no momento em que é permitida a volta de formação, a volta de aquecimento ser dada. Óbvio que não terminaria a prova, mas você, por exemplo, poderia chegar da metade para o final, você poderia ter aí uma prova com mais 4, 5, 6 voltas e uma validação total dos pontos. De novo, né? Às vezes a direção de prova estava com medo, como a gente destacava, que era o receio de que a chuva pudesse chegar, uma chuva forte, e aí não teria corrida. Mas se largam uns 10, 15 minutos antes, como era planejado, poderíamos ter mais umas 5, 6 voltas. Dificilmente terminaria, né? Teríamos, sei lá, 14, 15 do total de 18. Mas isso aí fica meio estranho. Fica meio estranho para terminar a prova com apenas 8 voltas e com aquele tempo longo de espera de 15 minutos antes do início da corrida, Milton. Talvez foi um risco que eles correram pelo seguinte, se a prova tivesse corrido em velocidade de prova normal, sem a bandeira amarela do Martí, talvez a gente teria chegado nas 13 voltas, mesmo largando com esse pequeno delay. Talvez eles calcularam meio que assim, ó, larga um pouquinho atrasado, mas a gente consegue chegar em 13 voltas, 14 voltas, vai aumentar a chuva, dá a vermelha, total de pontos. Mas aí é aquela velha história, né? Você tem que contar com o máximo de possibilidades possíveis. Então uma tentativa pode ter sido uma tentativa, meio que frustrada, mas a decisão foi tomada e, pensando em segurança dos pilotos, eu ainda acho que é a melhor decisão. E aí os três em destaque para você. À esquerda do seu vídeo com o macacão azul escuro, o vencedor Zekel Sullivan. Ao centro, o segundo colocado Dennis Holger, com uniforme laranja, com uniforme branco e azul. Na terceira posição, Richard Verschoor. Conversaram ali com o Bruno Michel. Mais uma vez a gente lembra e sabe que muita gente deve estar brava nesse momento. Só destaco novamente, achei estranha a decisão de você postergar por mais 15 minutos, quando ali nitidamente você não tinha chuva. Mas a imagem que nos é mostrada, ela tem um ganho natural de luz, que a própria câmera traz, né? Então ela altera ali o brilho, o contraste, ela parece estar mais iluminada. Já estamos perto das 7 horas da noite. Num dia chuvoso, numa Europa que demora a anoitecer, é verdade, mas num dia chuvoso, o escurecer do dia chega mais rápido, né? Então, temos um tempo de céu extremamente fechado,
de nuvens extremamente carregadas, que não haveria uma possibilidade grandiosa, temos de convir, da melhor situação e da melhor pista, até porque não tem lâmpadas, né? Aquelas iluminações LED por tudo, não tem. Então, por falta de luz natural, embora a câmera tenha um ganho natural, a luz natural que está no circuito não oferece a segurança. Aí você soma isso, mas não está chovendo, mas o spray que ainda se forma, por exemplo, no setor 1 chove. E a gente viu nitidamente que no final do setor 3 e no início do setor 1, o spray de água era muito forte. E ali os pilotos já não teriam a visão normal. Nessa situação, aí você soma com a escuridão que vem chegando, que faz parte do dia, não haveria realmente condições de segurança para seguir na prova. A galera que vem na hashtag F2 no Band Esportes, tem aqui o André, tem aqui o Rogério Santos, tem aqui o Mau, o Padovan, claro, uma galera bem brava com a decisão da FIA de terminar a prova. Tem aqui o Marcelo, o Eric Jordan, tem aqui nosso querido Milani, né? Ele fala um ponto que eu acho interessante aqui, né? Diante de todo o histórico em Spa, em chuva, o encerramento da Fórmula 2 é bem razoável. Procedimentos podem ser revistos e os horários são bem apertados. Fica chato? Fica, mas melhor assim. Concordo com o Milani, até porque é o seguinte, lembremos que nós tivemos recentemente o falecimento do Antônio Hubert. Ano passado, numa situação de forte chuva, nós tivemos o falecimento do piloto holandês, o Dylan van 't Hoff. Então, Spa, já sem chuva, ela já é um circuito que exige muita habilidade dos pilotos. Ele é um circuito muito perigoso. Com chuva, mais ainda. Com chuva, para jovens, chegando à noite, a decisão mais prudente foi tomada, porque eu confesso, eu ficaria muito triste, receoso de poder narrar e nessa situação ocorrer um acidente, algo até grave com o piloto, ou por exemplo em que possa ser vitimado mais um piloto. Então o Spa é um circuito arrojadíssimo, ousado, que nos encanta, mas eu sentiria muito se a direção continuasse a prova nessas condições e nós tivéssemos uma pancada que resultasse ou num acidente grave ou vitimasse alguém, como repito, já tivemos recentemente nos últimos anos com o falecimento do Antônio Hubert e também com o Dylan van 't Hoff no ano passado. Primeira coisa que a gente tem que considerar, os carros são cada vez mais seguros, sim, mas considerando o quão seguros são os carros, a gente ainda tem um risco enorme em Spa. Hoje a gente tem monocóxido de carbono, tem todos os crash tests da FIA, tem tudo isso. Enquanto a gente vê aí Zach Sullivan, Dennis Hogger e Richard Verschoor. Os três primeiros aí na tela para você. Zach Sullivan, que acaba sendo o grande vencedor, mas liderou por duas, três voltas, né? O grande vencedor, Hogger o segundo. Aí o holandês Richard Verschoor da Trident na terceira posição. A Grand Prix MP Motorsport Trident os três primeiros. Zane Maloney o quarto, Jack Crawford o quinto, André Quimentonelli o sexto, Oliver Berman o sétimo, Franco Colapinto o oitavo, Isaac Radiar o nono, décimo, Gabriel Bortoleto. Aí na sequência a gente tem Cordel, Martins, Maine, Fittipaldi, Miata, Barnard, Correa, Aaron, Durksen e Stanek. Aproveito e já convido você para que venha amanhã junto conosco na tela do Band Esportes, porque amanhã teremos a Feature Race da Fórmula 3, teremos a Feature Race também da Fórmula 2, neste domingão, a partir das 3h25 da manhã, hein? A gente vai ter, só destacando, Pepe Martí acabou não terminando a prova, Rafael Villagomes termina na última posição. 3h25, então, a Feature Race da Fórmula 3, com Pedrinho Martelli e Milton Rubinho. E a Fórmula 2, às 4h55 da manhã, também com Pedrinho Martelli e Milton Rubinho. Ah, lembrando, hein? Amanhã também tem Porsche Super Cup, a partir das 6h40 da manhã, seguindo com a super dupla Pedrinho Martelli e Milton Rubinho. Então você tá amanhã ao lado do Pedrinho na jornada de três grandes narrações, Milton. Opa, vamos lá, três corridaças que vão ser muito boas, com certeza. E só pra gente fechar essa questão toda da segurança, como disse o Ivan, os trechos que a gente mais estava vendo chuva visualmente aqui na câmera, na cabine, era fim do trecho 3, começo do trecho 1, que são os trechos mais velozes do circuito. Então é onde você definitivamente não pode bobear em nada. Enquanto a gente vê aí a conversa, pessoal.
Falando, spray, não tinha o que fazer, safety car, e eles comentando os quase toques, o como foi emocionante a prova enquanto a gente teve prova. Muito downforce. Você vê aí o comentário que a asa dele tinha extra downforce, tipo, tava com bastante carga aerodinâmica, o carro tava ajustado para ter o máximo de força aerodinâmica. Isso tem um pouco de perda em reta, mas que ele conseguiria fazer as curvas de maneira melhor. It feels so unnatural just resting your foot on the throttle, like no throttle and then just hoping for the best. Comentando sobre a questão do controle que o carro para não morrer o anti-stall, questão de ajuste de embreagem e tal. E agora, preparação para os meninos irem para o pódio. Tem um negócio aqui que eu tô pensando, porque vendo a pontuação, e se a pontuação realmente for dada pela metade, como se imagina que seja dada, a Jar não pontua, Bortoleto não pontua. Pro Aaron, na primeira história, até que não ficou tão mal assim, até que não ficou tão complicado pro Aaron esse perder 10 posições. Não foi uma história tão difícil assim de ser resolvida, né? E você sabe que eu, justamente a hora que estava passando os nomes aqui na tela, eu pensei, peraí, a Jar não pontuou, Bortoleto não pontuou, Aaron não pontuou, e amanhã largar na frente, amanhã é o pole. Ou seja, quem menos perdeu, quem ganhou nessa história toda, o Aaron. Exatamente. E amanhã teve o melhor tempo, ele que teve a volta de 1:56.9, tem a chance de encostar ainda mais no Radjar e tentar se distanciar um pouquinho do Bortoleto. Vemos a apresentação do Verschoor e do Holger. E aí, Zach O'Sullivan chegando em destaque para você. O piloto de 19 anos, o britânico. Vamos então ouvir Deus salve o rei, o hino da Grã-Bretanha. Aí os aplausos, o hino da Grã-Bretanha para anunciar a vitória de Zach O'Sullivan. Claro, não é do jeito que a gente queria, mas a prudência se fez correta. E lembremos também um outro ponto interessante, esses são novos carros. Aí o engenheiro da Grand Prix sendo premiado. Então, só lembrando, né, um dado interessante que o Milton havia frisado. Nós tivemos mais de 25%, mas menos de 50% da distância programada da corrida. Então, como o Rubinho trouxe a informação e a gente só repete, né, metade dos pontos são atribuídos, ou seja, só teremos os 5 primeiros recebendo pontos, ou Sullivan recebendo 5 deles, e aí na sequência, Holger 4, Verschoor 3, Maloney 2, Crawford 1. Aí a festa do champanhe. Não foi aquela corrida que nos encantaria, mas a prudência e a segurança às vezes têm de ser tomadas. Amanhã não teremos chuva, não há previsão de chuva. A probabilidade é de 1% apenas de chuva, umidade até de bem baixa mesmo, mas a probabilidade de chuva é de apenas 1%. Então amanhã teremos grandes corridas na Fórmula 3, como você vê, olha, as gotinhas de chuva. Para quem achou que não estava chovendo, eu falei, vai ficar nessa pancada, para, volta, para, volta, para, volta. Mas amanhã, ao que tudo indica, Milton, teremos corridas emocionantes, tanto na Fórmula 3 e amanhã na Fórmula 2. Olho e torcida para Gabriel Bortoleto, que vai largar na segunda posição, Milton. Sim, ele que vai largar em segundo, que poderia vir fazer uma prova de recuperação nessa prova, mas aquela velha história, melhor mantermos nos seguros. Amanhã a gente resolve, amanhã o Bortoleto na ponta, se tudo der certo,
vale a torcida do pessoal aí, vale a torcida de cada um de nós que estiver na transmissão, minha, do Ivan, que se estiver vendo com a gente, provavelmente torcemos para que esteja vendo com a gente aqui. E bora para as corridas amanhã, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 e Porsche. Lembrando que essa é a segunda vitória de Ezequiel Sullivan, justamente a segunda vitória na temporada. Ele que já havia vencido na feature de Mônaco. O Ezequiel Sullivan aí com os ônibus em destaque. O dia termina em Spa-Francorchamps, mas amanhã, a partir das 3h25, tem muita velocidade com a Fórmula 3. Aí na sequência tem Fórmula 2, lembrando que às 9h30 nós teremos a Fórmula 1, tem ainda a Porsche Super Cup, enfim, muita velocidade.